Capítulo 2. Como são divinizados os sofrimentos de Maria, a Mãe das Dores. Associada à obra redentora do Salvador, Maria devia partilhar de suas dores, já que foi pelo sofrimento e pela humilhação que Jesus, em obediência à vontade do Pai, quis salvar e santificar os membros pecadores de seu corpo místico. Assim, pois, como a vida de Jesus foi um longo martírio, também a vida de Maria foi, do berço ao túmulo, e sobretudo depois da profecia do santo ancião Simeão, uma longa série de provações e de dores, tanto assim que a Igreja celebra também a compaixão da Virgem, além da paixão do Salvador. Nada melhor para nos fazer compreender esta grande verdade, a saber que aqueles que desejam colaborar na salvação das almas devem carregar com generosidade as suas cruzes e unir seus sofrimentos aos do Divino Redentor, para expiar não somente as suas faltas pessoais, mas também as de seus irmãos, pois a Virgem Imaculada, que jamais incorreu na menor falta, não sofreu por seus próprios pecados, mas pelos de seus filhos. Nós que somos pecadores, temos de reparar nossas próprias faltas, assim como as de nossos irmãos. Mais uma razão para aceitar ainda mais generosamente as cruzes que Deus nos envia, e mesmo para nos antecipar aquelas que Ele nos prepara, para tornar nosso apostolado mais fecundo. 1. Considerações gerais sobre as dores de Maria. Primeiro, diferenças entre a paixão de Jesus e a compaixão da Santíssima Virgem. Importa primeiramente notar a diferença essencial entre a paixão do Salvador e a compaixão de Maria. No plano divino, a paixão de nosso Senhor era necessária à nossa salvação. Desejando Deus uma reparação do pecado igual à ofensa, e sendo a ofensa feita a Deus moralmente infinita, era preciso uma reparação de um valor moral infinito, que somente uma pessoa divina encarnada poderia oferecer em nome da humanidade culpada. Essa pessoa divina, escolhida por Deus, foi o Verbo encarnado, que foi constituído Senhor e cabeça da humanidade inteira, podendo assim merecer em favor de todos os homens. Ao mesmo tempo, foi decretado que nossa salvação seria conquistada pelo sacrifício sangrento do Calvário. Assim, a dolorosa paixão de Jesus era tão necessária, segundo os desígnios providenciais, que sem ela não nos poderíamos salvar. Não é esse o caso da compaixão de Maria. Sendo mãe do Salvador, ela foi associada à obra redentora de seu Filho, mas de uma forma secundária e dependente da obra principal desse divino Filho. Desde o momento da encarnação, Deus, que trata com maior respeito a futura mãe do Verbo, pede seu consentimento para a obra da encarnação e da redenção. E é somente depois que a humilde Virgem dá livremente o seu fiat, que o Verbo se encarna em seu seio virginal e associa sua mãe à obra de nossa salvação. Era muito conveniente que assim fosse. Era dela que vinha esse corpo que ele iria imolar, esse sangue que ele iria derramar por nós. Era justo que ela tivesse um papel importante em nossa santificação, mas era um papel secundário, já que somente Jesus Cristo fora constituído chefe espiritual da raça humana, e que somente ele podia, pela união hipostática, conferir um valor infinito às suas ações, e era também um papel subordinado, já que Maria somente poderia merecer e satisfazer em virtude de sua estreita união com seu Filho. Mas, se o mérito de Maria é dependente daquele de seu Filho, e é um mérito de conformidade, de congruência, já que ela não foi constituída chefe da raça humana, ainda assim é um mérito bem superior ao dos outros membros do corpo místico, como observou o Papa São Pio X. Para a obra da salvação de todos nós, Cristo uniu-se de tal forma à sua mãe, que ela nos merece de conformidade, o que ele nos merece de justiça. Em sua qualidade de mãe do Redentor, diz o padre Bernard, ela adquire uma certa participação, embora imperfeita,
no papel de chefe da humanidade que pertence propriamente a seu Filho. Ela tem todas as graças relacionadas à sua missão, mesmo na ordem da redenção. Ela não é uma pessoa como as outras e possui uma existência à parte. Sendo a nova Eva totalmente voltada para a obra do novo Adão, ela realiza atos que interessam a raça humana como um todo e que são meritórios para a inumerável família do Verbo de Deus feito homem. Ela contribui para nos salvar na mesma proporção em que nossa primeira mãe contribuiu para nos perder. Ela não se limita a nos aplicar, segundo os seus méritos, os frutos da redenção. Ela é aquela por quem nos vieram a encarnação e a redenção. E é o Papa Bento XV quem afirma que podemos com justiça dizer que ela, em união com Cristo, redimiu o gênero humano. Eis porque ela é chamada corredentora, mas, como já dissemos, em um sentido restrito e secundário. Podemos acrescentar que os seus sofrimentos foram, no fundo, os mesmos de Jesus. Seu coração tão amoroso e tão compassivo sentiu vivamente todas as torturas físicas e morais infligidas a seu filho, e cada uma delas cravava mais profundamente em sua alma a espada de dor. Se Deus quis associar assim a mãe e o filho na obra da redenção, foi para nos mostrar que todos os membros do corpo místico devem aceitar sofrer com seu Senhor por sua salvação e pela salvação de seus irmãos. Ó Virgem compassiva, ajudai-nos, pois, a nos manter perto de vós ao pé da cruz, para suportar, sem queixas, as dores que aprouver a divina bondade enviar-nos para nos associar à obra redentora. Segundo a imensidão das dores de Maria. Segundo o testemunho dos santos, não poderemos jamais compreender a imensidão e a profundidade dos sofrimentos de Maria, pois nunca poderemos compreender a grandeza do seu amor por Jesus, causa principal de suas dores. Esse é também o pensamento da Igreja, que em sua liturgia aplica à Virgem compassiva, como ao próprio Jesus, estas palavras do profeta Jeremias. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede, se há dor igual à dor que pesa sobre mim. Para fazer uma ideia aproximada, pensemos em sua aguçada sensibilidade, em sua santidade, em seu amor por Jesus e nas luzes que ela tinha sobre Deus e sobre o pecado. Sua aguçada sensibilidade. Precisamente porque ela deveria ser a mãe do homem-Deus, que para ser uma vítima digna de ser oferecida à Trindade Santa, precisava ter uma imensa capacidade de sofrer. Também ela devia ser dotada de uma capacidade semelhante, pois cabia-lhe a missão de cooperar, pela amplitude de seus sofrimentos, com a nossa redenção. Segundo sua eminente santidade, segundo a tradição, que a encíclica de Pio IX sobre a Imaculada Conceição resume tão bem, essa santidade ultrapassa em muito a de todos os santos e mesmo a dos anjos mais perfeitos. Ora, neste mundo, a santidade não existe sem grandes sacrifícios, sem um verdadeiro martírio. São mártires não somente aqueles que derramaram seu sangue por Jesus Cristo, mas também os milhões de virgens, de anacoretas, de monges, de missionários, de padres e de fiéis, que para testemunhar seu amor a Deus, viveram num contínuo espírito de sacrifício, imolando sua vontade para abraçar a vontade de Deus. São mártires ainda hoje aqueles que se oferecem como vítimas de holocausto, seja a justiça divina para reparar seus pecados e os de seus irmãos, seja o amor infinitamente misericordioso, para que seu coração, consumido nas chamas da caridade, seja como uma hóstia viva, consagrada ao serviço de Deus e das almas. E Maria, mais do que todos, sofreu esses diferentes tipos de martírio, porque devia ser mais santa do que todos, cooperar na santificação de todos e ser sua consoladora. Terceiro, seu amor por Jesus. Ninguém a amou como ela, pois Deus, que não faz as coisas pela metade, ao dá-la como mãe a seu filho, acendeu em seu coração virginal
uma centelha desse amor divino que Ele mesmo tem, desde toda a eternidade por seu Filho. Ele o ama com toda a sua alma como seu Deus, e o ama como seu Filho, o mais belo, o mais formoso, o mais amável de todos os filhos. E esse amor, já imenso no dia da encarnação, só foi aumentando cada vez mais até o fim de sua vida. Ora, é esse amor a causa de seu suplício. Como diz Bossuet, para fazer da Virgem uma Marte, não é preciso acender o fogo, não é preciso colocar a arma na mão dos carrascos, nem incitar a ira dos perseguidores. Basta uma mesma cruz para que o seu bem-amado e para ela. Quereis, ó Pai eterno, que ela fique coberta de feridas? Fazei com que veja as de seu Filho, conduzi-a somente ao pé da cruz, e deixe então agir o seu amor. Se o corpo de Jesus é moído de pancadas, Maria sente todas essas dores. Se sua cabeça é perfurada pelos espinhos, Maria é rasgada por todas as suas pontas. Se lhe apresentam fel e vinagre, Maria bebe toda a sua amargura. Se seu corpo é estendido sobre a cruz, Maria sofre a mesma violência. Os mártires se consolavam de suas torturas, lançando um olhar afetuoso ao divino crucificado. Maria não tem esse consolo, pois olhar para Jesus é aumentar suas próprias dores, e ainda aumentar as de seu filho, que não pode ver sofrer sua mãe sem que seu coração seja profundamente ferido. Sim, Maria é verdadeiramente a rainha dos mártires, pois o amor por seu filho foi a causa do seu martírio, e esse amor é incomensurável. Quarto, suas luzes sobre Deus e o pecado. O que no Horto das Oliveiras mergulhou Jesus numa agonia mortal foi o seu pleno conhecimento da santidade de seu Pai e da ofensa que o pecado lhe causa. E Maria, mais do que ninguém, participa desse conhecimento. Desde o despertar de sua razão, seu primeiro olhar é para Deus, que é a própria santidade, e ela tem de sua perfeição um conhecimento que não poderemos jamais compreender. Ao mesmo tempo, ela recebe luzes sobre esse pecado do qual foi preservada, sobre sua feiura e sobre a ofensa que ele causa à divindade, e essa dupla luz aumentará mais durante suas contemplações. É isso precisamente que agrava o seu martírio, pois ela sabe que a fonte profunda dos sofrimentos de Jesus é a visão da santidade do Pai e do horror dos pecados que ela deve carregar e expiar em sua carne inocente. Assim, seu coração, como o de seu filho, sofre uma agonia mortal quando ela o vê sobrecarregado com os pecados do mundo inteiro. Para qualquer lado que nos voltemos, a alma de Maria nos aparece como um oceano de dores, cuja imensidão nos apavora. E considerando que cada um de nós tem contribuído tanto para aumentar essas dores, não devemos apreciar meditá-las longamente e afetuosamente, para delas nos compadecer e reparar assim as feridas que infligimos ao coração de Maria e ao coração de Jesus? A Igreja propõe a nossa meditação e a nossa imitação 7 dores principais de Maria. Esse número não é exaustivo. Além dessas 7 dores, há certamente outras, mas essas são as principais, as mais características, de forma que as demais podem associar-se a elas. Iremos, pois, percorrê-las delicadamente. São elas: primeiro, a profecia de Simeão, declarando-lhe que uma espada de dor lhe transpassaria a alma, foi o início do seu martírio. Segunda, a fuga para o Egito, com todas as provações do exílio e da permanência em terra estrangeira. Terceira, a perda de Jesus no templo, quando, ao invés de acompanhar seus pais, ele permanece no templo de Jerusalém, dias tão dolorosos para o coração da mãe. Quarta, o encontro com Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário. Quinta, a crucificação do Salvador, da qual Maria acompanhou cada detalhe com um olhar profundamente entristecido. Sexta, a descida da cruz, que reavivou no coração da mãe todas as dores da crucifixão. Sétima, o sepultamento de Jesus, que privou Maria por algum tempo,
da visão daquele que era sua única felicidade. Nossa Senhora das Dores, iluminai nosso espírito e aquecei nosso coração enquanto, ajoelhados aos vossos pés, tentamos entrever a profundidade de vossos sofrimentos e de vosso Filho. Para meditar nas dores de Maria, seremos obrigados a relembrar brevemente as dores de Jesus, que ela compartilhou, e isso nos ajudará de resto a compreender melhor que a mãe e o filho, tendo sofrido juntos, não devem ser separados em nossa devoção. Primeira dor de Maria, a profecia de Simeão. Como já dissemos, se a vida de Maria foi, em seu conjunto, um longo martírio, ela teve também suas alegrias, que descreveremos brevemente. Primeiro foram as alegrias de sua infância, quando ela ouviu a voz de Deus falando-lhe ao coração e pedindo-lhe que deixasse seus velhos pais para consagrar-se toda inteira ao seu serviço. Com que alegria ela fez esse sacrifício e se ofereceu como vítima, antecipando assim, sem o saber, a oferenda do Calvário. Como era feliz ao rezar, em união com os sacerdotes e com todos os verdadeiros israelitas, pela vinda próxima do Messias, que ela esperava poder ver antes de morrer. Vieram em seguida as alegrias de sua juventude, de seu noivado tão puro com José, duas virgindades unidas para melhor se protegerem. Logo vieram as alegrias tão profundas da Anunciação, quando ela ouviu o arcanjo Gabriel declarar que ela iria conceber e dar à luz a esse Messias, esse Filho de Deus, esse Salvador tão ardentemente esperado. As alegrias da Natividade, quando o Filho de Deus feito homem, saído de seu seio virginal, veio colocar-se em seus braços, ela o pôde contemplar com seus olhos, aconchegá-lo amorosamente junto ao seu coração, e começar com ele essa vida de íntima união, que a associaria para sempre à sua obra redentora. As alegrias desse longo tempo de convivência em Nazaré, das doces e familiares conversas com seu filho, que deviam fundir, por assim dizer, esses dois corações em um só, e imprimir na alma de Maria os sentimentos e as disposições interiores de Jesus. Ah, sem dúvida, essas alegrias não eram sem nuvens. Ela participou desde o início das tristezas e humilhações desse filho tão mal acolhido por aqueles que ele vinha salvar. Mas o fato de poder sofrer com ele e por ele não deixava de ser para ela uma imensa consolação. Sua primeira grande dor foi a profecia de Simeão. Submetendo-se a uma lei que não se aplicava a ela, a lei da purificação, Êxodos 13, 2, 13. Maria tinha vindo ao templo de Jerusalém para purificar-se de uma impureza que não tinha, e oferecer a Deus esse filho que Deus lhe confiara. Com que amor ela apresentou publicamente ao Pai aquele que tantas vezes já tinha oferecido no santuário de seu coração. Ela sabe que esse filho pertence a Deus mais do que a ela, e com um profundo sentimento de humildade e de gratidão, oferece-o em holocausto como vítima digna de resgatar o mundo. Ela sabe o que o espera, o sofrimento e a morte. Mas como o mundo não pode ser salvo sem uma vítima de valor infinito, ela consente voluntariamente na imolação de seu filho e se oferece a si mesma junto com ele, imolando pela espada da obediência todas as suas ações e repetindo em seu coração seu humilde fiat: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Deus é assim glorificado publicamente como merece, de uma forma infinita, pois a vítima oferecida pela Virgem não é outra senão o Verbo encarnado, infinitamente agradável ao Pai, graças à dignidade infinita de sua pessoa. Desde esse momento, Maria entrevê a grandeza do sacrifício de seu filho e, consequentemente, do seu próprio. Mas, para aumentar o valor dessa imolação, Deus lhe revela, por seu servo Simeão, toda a extensão desse duplo sacrifício. Este menino, disse ele, foi colocado para a queda e para a ascensão de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a tua alma. Lucas 2, 34, 35. Que dor intensa para o coração tão afetuoso de Maria.
Esse filho que ela acaba de oferecer tão heroicamente pela salvação dos homens, não o salvará a todos. Mesmo entre os filhos de Israel, alguns irão resistir à graça e, apesar da efusão do sangue divino, perecerão em seu pecado. Dor atroz para o coração de Jesus, mas também para o coração de sua mãe. Pois aqueles que assim perecerão por sua própria culpa são membros do seu filho, são seus filhos, e ela tem por eles uma ternura de mãe. Como ela teria de bom grado aumentado seus próprios sofrimentos, se com isso pudesse salvá-los a todos. Mas era preciso que os desígnios de Deus se cumprissem, e ela repete silenciosamente: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Sim, realmente uma espada transpassa, desde já, e transpassará, até o fim de sua vida terrena, essa alma tão afetuosa. Doravante já não haverá para ela alegria sem mistura. Através dos sorrisos do menino Deus, ela entrevê a dor profunda que lhe causam as ingratidões e o ódio de seus irmãos revoltados. Seu amor não é reconhecido e sua divina majestade é ofendida. Ele, que deveria ser amado e adorado por todos, é odiado e insultado por muitos. Como não ficaria profundamente ferido com isso o coração de sua mãe, a quem a glória de Jesus importava mais do que a sua própria? Por isso mesmo ela procura, pela intensidade do seu amor, compensar a atrocidade dessas dores. Ó Virgem Santíssima e Amabilíssima, ajudai-nos a compadecer-nos dos sofrimentos de Jesus, como vós o fizestes. Aumentai em nosso coração o horror ao pecado e o desejo da santidade. Dai-nos um amor mais generoso por Jesus e por sua cruz, a fim de que, como vós, possamos compensar, pelo ardor de nosso amor compassivo, a profundidade de seus sofrimentos e de suas humilhações. Segunda dor de Maria, a fuga para o Egito. A Sagrada Família tinha acabado de voltar para a casa que lhe servia de abrigo, quando precisou deixá-la, trocando-a pelo caminho do exílio, pela terra do Egito. No meio da noite, um anjo aparece a José, acorda-o e lhe diz: Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. O que se passara? Informado pelos magos do nascimento do Messias, Herodes teme por seu trono, e não sabendo ao certo quem era o Messias, envia os soldados para matar todas as criancinhas de Belém e arredores, de forma que o futuro rei dos judeus não pudesse escapar ao massacre. E um grito de desolação ressoa então nessas aldeias, grito agudo dos pequenos inocentes imolados à inveja de Herodes, grito ainda mais doloroso das mães, cujo coração sangra ao ver seus filhos massacrados. Assim se afirma essa lei do sofrimento, condição da nossa salvação. O próprio Jesus é submetido às contradições dos homens. É a ele que perseguem, é a ele que assassinam na pessoa dos pobres inocentes. Para eles, esse martírio é a chave do céu. Morrendo por Jesus, eles são coroados de glória para sempre. Suas desoladas mães são santificadas pela dor que as oprime, e o martírio que elas sofrem em sua alma torna-se instrumento de justificação. Maria suporta um outro martírio, o martírio do exílio nessa terra do Egito, que outrora perseguiu os israelitas e que hoje permanece sendo a terra da idolatria, do culto aos animais, e por isso mesmo é causa de horror para os fiéis servidores do verdadeiro Deus. Ela não questiona se o Criador do céu e da terra não poderia salvar seu filho de outra maneira mais digna dele. Sem tentar perscrutar seus desígnios, ela se inclina perante a vontade divina. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ah, sem dúvida o seu coração se aperta ao ver o verdadeiro Deus ignorado nessa terra idólatra, e visa animais adorados em seu lugar, em templos suntuosos. Mas isso lhe dá a ocasião de adorar e amar ainda mais ardentemente aquele que é o único a merecê-lo, e de oferecer-lhe tantos atos de adoração e de amor
quantos são os ultrajes que ali ele recebe. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46, 47. Com que ternura ela aperta ao coração esse menino Deus, que vem destruir os ídolos e fazer reinar em toda a terra o Deus de Israel. Como se une a ele para adorar, em espírito e em verdade, o único Deus verdadeiro, para pedir que seu nome seja glorificado, que seu reino venha, que sua vontade seja feita na terra como no céu. Inflamada de zelo apostólico, ela anseia ardentemente pelo dia bendito em que das solidões do Egito e da Tebaida se levantará um concerto harmonioso de louvores, de adorações, de mortificações e de sacrifícios que repararão a ofensa feita a Deus por tantos atos de idolatria. E sobretudo pelo grande dia em que já não haverá senão um só rebanho conduzido por um único pastor. Assim, essa estadia em um país dominado pela idolatria serve-lhe de ocasião para exercer o apostolado em união com seu divino Filho. É também uma ocasião para praticar a submissão à vontade de Deus em meio às contrariedades e tristezas do exílio. Obrigada a viver entre estrangeiros, cuja língua e costume desconhece, a trabalhar com José para prover ao sustento da família, magoado algumas vezes pelos sarcasmos e os sorrisos irônicos dos que a cercam. Ela sofre pacientemente, amorosamente, todas essas provações, unindo-as às de seu filho, pela salvação desse povo no meio do qual vive. Felizes as almas que sabem, assim, tirar proveito de tudo para glorificar a Deus e expandir o seu reino na terra. Esquecidas de si mesmas e de seus interesses, elas têm o coração cheio de caridade, rezam pelos que as perseguem e fazem o bem aos que as maldizem. E assim se mostram dignas do Pai Celeste, que prodigaliza seus favores aos maus como aos bons. Elas não se esquecem de que esta terra é uma terra de exílio, que sua pátria é o céu. Nele habitam, por antecipação, em espírito e de coração. Todas as suas ações têm uma única finalidade: aproximá-las do céu e, portanto, de Deus, imitando suas perfeições e, sobretudo, sua bondade e misericórdia. Assim, o exílio parece menos longo e o sofrimento menos penoso. Não é ele, com efeito, o caminho mais curto, que abrevia o exílio, intensifica nossa amizade com Deus e nossa glória no céu? Ó Virgem bendita, que soubestes tão bem aproveitar vossa permanência em terra estrangeira, ajudai-nos a bem aproveitar a nossa neste vale de lágrimas. Que a vosso exemplo ofereçamos constantemente os nossos trabalhos, nossas contrariedades, nossas dores, para que Jesus Cristo possa reinar mais profundamente em nossas almas e nas pessoas que nos cercam. Terceira dor de Maria, a perda de Jesus. Voltando do exílio, Maria foi para Nazaré, pequeno povoado da Galileia, onde deveria passar longos anos em companhia de José e de Jesus. Que doce intimidade entre mãe e o filho! Este crescia não somente em idade, mas em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens, obedecendo em tudo a Maria e a José, e conversando com eles sobre as coisas de Deus, sobretudo sobre o mistério da redenção, cujo plano lhes revelava pouco a pouco, na medida que convinha à sabedoria divina. Quem poderia contar as inefáveis conversas dos serões em família, quando o menino Deus, para descansar seus pais dos rudes trabalhos do dia, falava-lhes afetuosamente do reino de Deus que ele vinha estabelecer na terra. Em silenciosa adoração eles escutavam, conversando e meditando em seu coração as palavras de vida que saíam de seu coração e de seus lábios. No máximo, Maria fazia de vez em quando alguma pergunta discreta, não para satisfazer sua curiosidade, mas para melhor compreender o pensamento de seu filho e o colocar em prática.
Mas Jesus quis lembrar-lhe que o sofrimento nunca cessa de ser nossa partilha nessa terra, sobretudo quando queremos nos santificar e colaborar com Deus na salvação de nossos irmãos. Aos 12 anos, ele foi com seus pais para celebrar a Páscoa em Jerusalém, e aí permaneceu durante toda a oitava, comprazendo-se sobretudo em estar no templo, onde prestava homenagem a seu pai. Escutava também os doutores da lei, que aproveitavam a afluência dos visitantes para responder às suas perguntas. Ele os interrogou e respondeu, por sua vez, com tanta sabedoria às perguntas que lhe fizeram, que os doutores ficaram admirados. Quando o grupo dos peregrinos galileus retomou o caminho rumo ao norte, Jesus ficou no templo. Seus pais, pensando que ele estivesse com alguma família amiga, não se inquietaram. Mas à noite, ao se reunirem para acampar, não puderam encontrar seu filho. Que dor angustiante para seu coração! Se Jesus havia desaparecido, não seria por serem eles indignos de viver em sua companhia? Maria repassava silenciosamente em sua consciência o que teria podido motivar esse desaparecimento, e sua humildade, tanto mais profunda quanto maior era a sua santidade, sugeria-lhe sem dúvida várias razões que justificariam, a seus olhos, esse abandono. Isso só tornava sua angústia maternal mais pungente e mais dolorosa. Logo ela retorna com José à Cidade Santa, em busca daquele que perdera. Era noite, uma noite de desolação, de abatimento, de tristeza mortal, cuja profundidade não podemos conceber sem compreender toda a intensidade de seu amor por seu filho. No terceiro dia, depois de muitas buscas infrutíferas, ela o encontra enfim no templo, entretendo-se com os doutores maravilhados com a sabedoria de suas respostas. Ao abordá-lo, ela não pode impedir-se de lhe falar de sua extrema aflição, queixando-se docemente. Meu filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu te procurávamos aflitos. A resposta não fez senão confirmar a sua angústia. Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Lucas 2, 48-49. Eles não compreenderam o que ele dizia, pois os desígnios de Deus só lhes seriam revelados em tempo oportuno. Foi uma nova dor para o coração tão terno, tão afetuoso da mãe. Mas ela se submeteu humildemente, adorando em silêncio o que não compreendia e renovando sua inteira submissão à vontade misteriosa de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. No dizer de muitos santos, essa dor foi uma das mais pungentes que Maria sofreu. Encontramos aí um ensinamento profundo. Na vida espiritual, às vezes, Deus se compraz em desaparecer, em tornar-se invisível aos olhos interiores de nossa alma. Ele não a abandona, mas nós não temos mais consciência de sua presença, e somos invadidos pela desolação e pela escuridão da noite. Culpados ou não, nosso primeiro dever é de partir ansiosamente, humildemente, em busca daquele cuja presença perdemos. Nós, tão fracos, tão inclinados às imperfeições e às falhas, devemos sempre perguntar-nos se não seremos culpados por essa noite espiritual, e devemos buscar nosso bem-amado nos austeros exercícios de penitência e na humilde confissão de nossas faltas, alegrando-nos se com isso pudermos escutar no fundo do coração as consoladoras palavras: muito lhe foi perdoado, porque ele muito amou. Se a culpa não for nossa, se tratar de uma simples provação, nosso primeiro dever é aceitá-la amorosamente, e o segundo é procurar por Deus na simplicidade de nossa alma, redobrando de amor e de sacrifícios. Nós o encontraremos no momento que lhe aprouver. Quanto mais a separação tiver sido longa e amorosamente aceita, mais nossa alma sairá dela purificada, santificada, e mais intensa será nossa alegria, quando a voz do bem-amado se fizer novamente ouvir em nosso coração.
Nossa alma então estremecerá de alegria e esquecerá todas as securas passadas. Quarta dor de Maria: Jesus carregando a cruz. Entre a perda momentânea de Jesus e o caminho da cruz, houve um longo intervalo, com suas alegrias e suas provações. Mas o que dissemos das dores precedentes nos permite entrever quais foram essas provas. A Igreja nada diz a esse respeito. Ela nos transporta imediatamente ao tempo da paixão, da qual apenas nos mostra as cenas principais. A paixão, propriamente falando, começa com a agonia no Horto das Oliveiras. Segundo uma piedosa tradição, Maria assistiu em espírito à agonia, à flagelação, à coroação de espinhos. Ela escutou os gritos selvagens da multidão, reclamando a crucificação de seu filho e a libertação de Barrabás. É impossível dizer quão profunda foi a sua dor. De acordo com o testemunho dos santos, ela foi tão intensa que teria matado Maria, se Deus não tivesse, por milagre, sustentado as suas forças. Como nossa mãe, também nós devemos nos compadecer de Jesus em sua agonia. Ouçamo-lo dizer: não pudestes velar uma hora comigo? E, entretanto, poderia ele acrescentar: derramei esta gota de sangue por ti, por teus pecados. Não receis, pois, fazer a vigília da hora santa, para unir tuas orações e tuas lágrimas às minhas, e implorar o perdão para ti e para os pecadores que continuam a me ofender. Mas, sobretudo, vigia e ora para não sucumbir à tentação, para não agravar assim as angústias da minha alma. Não nos esqueçamos também de compartilhar, com nossa mãe, as dores da flagelação e da coroação de espinhos. Foi para expiar nossos pecados de sensualidade que essa carne inocente foi tão cruelmente torturada. Quando as nossas feridas e enfermidades, ou as pequenas mortificações que nos impomos, fazem gemer nossa carne, alegremo-nos por poder, com isso, aliviar os sofrimentos do Salvador e diminuir a força da concupiscência. E considerando que a coroação de espinhos expia as nossas faltas interiores de orgulho ou de luxúria, façamos um esforço para resistir a elas e digamo-nos que o melhor meio de fazê-lo é ocupar nosso coração com pensamentos de humildade e de amor a Deus. Com São João, Maria se dirige a uma pequena rua de onde poderá ver passar o fúnebre cortejo a caminho do Calvário. Que cena emocionante! Ela está sozinha com João. Os outros apóstolos tiveram medo e fugiram, e é um verdadeiro suplício para o seu coração maternal. Ver seu filho assim abandonado pelos seus, depois de ter sido traído por um deles. Ela sabe que esse abandono é para Jesus uma das dores mais pungentes, e ela compartilha essa dor. Eis que aparece, enfim, o homem de dores. Ele avança penosamente, carregando sobre os ombros feridos o pesado fardo da cruz. Seu rosto está coberto de sangue e de cusparadas. Em um gesto instintivo, a mãe estende os braços para seu filho, como para apertá-lo sobre o coração uma última vez. Brutalmente afastada pelos soldados, ela pode apenas contemplar esse rosto desfigurado, mas ainda assim cheio de bondade e de heróica resignação. Jesus avista sua mãe e fixa nela um longo olhar de amor e de compaixão. Esse olhar não faz senão aumentar as dores da mãe e do filho. São dois sofrimentos que se intensificam ao se unirem. Ó vós todos que passais, vede se pode haver dor semelhante a esta. Heroicamente, um e outro aceitam e oferecem esse novo sacrifício para a glória de Deus e para a nossa salvação. Não devemos nós também carregar nossa cruz, a imitação de Jesus e de Maria, e dessa forma aliviar como o sirineu o seu fardo? Não devemos, a exemplo de Verônica, consolar por esse meio aquele que sofre por nossos pecados, e consolar também aquela cujo coração foi transpassado por esses mesmos pecados? Abalado no mais fundo de seu ser, Jesus vacila sobre seus pés e cai pesadamente ao solo,
esgotado de emoção, de dor e de fadiga, e para ajudá-lo a levantar-se, não recebe senão pancadas e insultos. A essa visão, Maria vacila por sua vez, e teria caído morta sobre esse solo banhado pelo sangue de seu filho, se Deus não a tivesse milagrosamente sustentado para novos combates. Ó Mãe das Dores, somos nós que, por nossas covardias e nossos crimes, somos a causa de todas essas angústias. Imprimi em nossos corações, com a imagem de Jesus crucificado, o horror ao pecado, o amor pela reparação e pela cruz, a fim de seguirmos vosso Filho até o Calvário, realizando em nossa carne o que falta à sua paixão dolorosa, para aumentar a sua influência sobre as almas.